Desejo que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. De manhã estive aqui, tive a oportunidade, pela graça do Senhor, de podermos falar da palavra do nosso Deus. E falamos sobre o primeiro dos atos criadores do Senhor, em Gênesis capítulo 1, de 1 a 4. E poderíamos falar dos demais atos criadores, mas não é o caso nesta noite, porque isso também demandaria outras pregações no assunto. Mas como enfatizamos de manhã, a intenção é que a gente pudesse ver de manhã um assunto que se prolongasse agora à noite. Penso que vamos falar um pouco mais, porque se de manhã nós vimos sobre a criação da luz e a luz que nos acompanha como seres iluminados pelo Senhor, da criação até a consumação, hoje vamos ver essa interação da luz e as trevas na vivência do fiel, na vivência dos que temem a Deus. E aí vamos ter que inevitavelmente falar sobre a questão do sofrimento, encarar, vencer e conviver com o sofrimento enquanto a luz não brilha para afastar as trevas. E creio que alguém que é mestre nesse assunto, sem dúvida por experiência própria, e falando pela palavra do Senhor, é o servo de Deus, nosso irmão Jó. Abra o texto sagrado em Jó, no capítulo de número 17. Jó capítulo 17. Meus irmãos, eu acho importante nós tratarmos deste assunto, porque nos dias de hoje tem sido difícil compreender o Evangelho vencedor, o Evangelho de Cristo, o Evangelho como cantamos aqui, em que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, nos livra do mal, nos guarda para a vida eterna no seu poder, e ainda assim podemos enfrentar as lutas e dificuldades. É porque não compreendem essas coisas que é comum ouvir um discurso de que o cristão não sofre, o fiel não padece, não existe nenhum tipo de luta que o cristão não possa vencer. E o que dizer então de exemplos que a Bíblia nos apresenta fartamente, de pessoas que viveram suas lutas, suas dificuldades, e quando olhamos para a nossa própria vida, uma vida de vitória em Cristo, uma vida em que nós temos a certeza da presença salvadora e consoladora do nosso Redentor Jesus Cristo, e ainda assim podemos vivenciar num ou noutro momento da nossa vida um momento de dificuldade, um momento de tribulação. Como entender isso? Se você não estiver alicerçado no ensino da palavra do Senhor, você tende pelo seu coração pecaminoso a desconfiar de Deus, a duvidar da palavra do Senhor. Portanto, vamos nos deter aqui no exemplo do que experimentou o servo do Senhor Jó e tirarmos a lição do ensino da inter-relação entre a luz e as trevas, em que a luz prevalece sobre as trevas. Abre o capítulo 17 com o lamento de Jó. Jó está aqui se lamentando dos dias que tem vivido. Ele está inquieto e é como se ele pressentisse a proximidade da morte. Ele pressente que seus dias vão se definhando. A dor que ele sente, a doença que ele consome é tamanha que ele já não sabe o que esperar dele mesmo. Diz um pouco ainda no versículo 18 do capítulo 16, o clamor de Jó, dizendo: ó terra, não cubras o meu sangue, não haja lugar em que se oculte o meu clamor. Já agora sei que a minha testemunha está no céu, e nas alturas quem advoga a minha causa. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus.
para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e do filho do homem contra o seu próximo, porque dentro em poucos anos eu seguirei o caminho de onde não tornarei. Ele sabe, ele entende, ele pressente que logo, logo, se continuar a evoluir a doença que ele sente, os problemas do corpo que ele está sentindo, logo, logo ele padecerá. Então entra o capítulo 17, ele dizendo: o meu espírito vai se consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Meus irmãos, como consolar alguém que tem por certo que seus dias estão acabando? Como falar a alguém de esperança e falar do ensino do Senhor e tentar tirar da mente da pessoa que ela pode ter esperança além desta vida? E muito mais, não apenas esperar para além desta vida, que ela possa se alimentar de esperança ainda nesta vida. Alguém como Jó, nós temos diante de nós um quadro que os estudiosos de comportamento hoje em dia poderiam citar facilmente como alguém depressivo, alguém tendente à morte, alguém tendente a pôr fim em sua vida, porque ele está amargurado de alma, ele está sofrendo com as muitas dores e as chagas que lhe consomem o corpo, da cabeça até a planta dos pés. Ele não consegue nem se coçar de tamanha agonia que sente, ele usa pedras para se coçar. Diz o texto que ele se tornou agora provérbio das pessoas, alguém que usa a vida de Jó como um exemplo negativo, dizendo assim: cuidado para que não aconteça com você o que aconteceu com Jó, cuidado para que a sua vida não esteja tão ruim quanto a vida de Jó. Ele se torna um modelo do que há de ruim, do que há de pior. E esse homem então se desespera, se agonia, e ele entende que diante dele só existe a sepultura. Diz o versículo 2: estou de fato cercado de zombadores, e os meus olhos são obrigados a lhes contemplar a provocação. Como é triste perceber que mesmo no meio da angústia, no meio da dor, ainda é possível haver pessoas que zombem dos que sofrem. Há pessoas que zombam daqueles que estão padecendo. Jó sofreu isso. Perdeu sua saúde, perdeu sua família, perdeu seus bens, perdeu tudo que possuía de mais precioso e ainda soma sobre ele a agonia das pessoas que zombam dele. Que triste fim parece ter o nosso irmão Jó. Então diz o versículo de número 3: dá-me, pois, um penhor, sê o meu fiador para contigo mesmo. Quem mais haverá que se possa comprometer comigo? Porque até para clamar a Deus, Jó diz: eu não tenho nada para oferecer a Deus. Se eu pedir um favor a alguém, eu não tenho nem o que dizer a essa pessoa em troca. Eu não posso garantir a ela nada. Ele já não tem mais saúde, já não tem mais propriedades, ele já não tem mais nada a oferecer. Então ele pede que o próprio Deus lhe seja por penhor, por fiador, do que ele mais deseja, que é o alívio da sua alma. Mas continue a entender o que passa na cabeça de Jó. Versículo 4: porque ao seu coração encobriste o entendimento, pelo que não o exaltarás. Se alguém oferece os seus amigos como presa, os olhos de seus filhos desfalecerão. Verso 6: mas a mim me pôs por provérbio dos povos, tornei-me como aquele em cujo rosto se cospe, pelo que já se escureceram de mágoa os meus olhos, e já todos os meus membros são como a sombra. Os retos pasmam disto, e o inocente se levanta contra o ímpio. Ele percebe, irmãos, que agora ele se tornou um modelo das coisas mais negativas que podia existir na terra. Se é possível que podia se falar de Jó naquele tempo, não mais o Jó rico, não mais o Jó sadio, não mais o Jó que tem uma linda família, mas o Jó que tudo perdeu, o Jó que está desgraçado, o Jó que está sem esperança e que se torna na vista dos outros uma pessoa desprezível.
e ele se torna então um provérbio negativo. Não aconteça com você o que aconteceu com Jó, que a sua vida não tenha o fim de vida que teve o fim de vida de Jó. E então parece que envolvido nessas lutas, nesses sofrimentos, Jó vê cair sobre si algumas sombras da noite. No dizer poético, era como se a noite escura da alma começasse a se levantar sobre ele. E ele começa a perceber que os seus olhos começam a se escurecer de mágoa. Sua alma começa a padecer a sombra, como no versículo de número 7. E ele percebe que os que passam por ele são apenas zombaria. Então diz o versículo 9: contudo, o justo segue o seu caminho, e o puro de mãos cresce mais e mais em força. Mas tornai-vos todos vós e vinde cá, porque sábio nenhum acharei entre vós. E agora Jó confronta a humanidade dizendo: existe por acaso entre vocês alguém que entenda o meu caso? Existe alguém entre vocês que tenha um mínimo de sabedoria para explicar o que eu estou passando? Pois então venham cá e me expliquem, e eu vou mostrar a vocês que vocês não têm razão de ainda pedir que eu tenha esperança, de pedir que eu possa renovar as forças. Triste coisa é você querer consolar alguém que não quer o consolo. Você tentar falar de esperança para alguém que está desesperançado e não aceita nenhuma palavra que o levante da sua situação de tristeza. Então vem o versículo 11: os meus dias passaram, e ele passa a explicar o que está sentindo. Os meus dias passaram e se malograram os meus propósitos, as aspirações do meu coração. E aí é como se alguém se aproximasse de Jó para querer dizer: Jó, explique para mim, abra o seu coração, me diga o que você está sentindo, me conte a sua vida, fale um pouco de você. E ele vai dizer: meus dias foram de mal a pior. Se eu tive algum propósito, se eu intentei algum sonho, se por acaso eu quis fazer algum projeto, essas coisas não tiveram bom fim. E agora? E agora? E então, essas pessoas que cercam Jó, parecem que querem animá-lo, e ele reconhece isso no versículo 12, que é a base da pregação dessa noite. Convertem-me a noite em dia, e a luz, dizem, está perto das trevas. As pessoas que se aproximam de Jó querem mudar a sua noite em dia, querem animar Jó, dizendo: Jó, se existe treva, Jó, mas é porque a luz está próximo, e quando a luz chegar, essas trevas sairão, você mudará a página da sua vida, os problemas passarão, seu coração ficará aliviado. Jó, tenha esperança. No entanto, Jó persiste no pessimismo e na falta de esperança. Diz o versículo 13: mas se eu aguardo já a sepultura por minha casa, se nas trevas estendo a minha cama, se ao sepulcro eu clamo, tu és o meu pai, e aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã, onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá até as portas da morte, quando juntamente no pó teremos descanso. O que dizer a uma alma atribulada? O que dizer a alguém que acha que o seu descanso só virá quando chegar a morte? Quando os seus sonhos tiverem acabado, quando os seus projetos não tiverem tido sucesso, quando tudo aquilo em que ele se empenhou e desejou realizar não conseguiu um bom intento, o que dizer a essa pessoa? Meus irmãos, esta
é uma questão que nos toca a todos nós, a você e a mim. Primeiro, porque estamos vivendo num mundo de trevas. E o nosso Senhor Jesus Cristo deixou claro: o mundo jaz, o mundo repousa, o mundo adormece, o mundo morre no maligno. Este mundo é mau. E este mundo só tem a nos oferecer trevas. Esse mundo só tem a nos oferecer sombra sobre as almas. Triste ilusão daqueles que imaginam que podem trocar a companhia do Senhor pela felicidade que o mundo tem a oferecer. Largar a luz pelas trevas. E ele vai aprender tristemente que o mundo só tem a oferecer sombras. E nas sombras as pessoas se desorientam. Nas sombras as pessoas ficam desesperançadas. Nas sombras não há o que esperar. Mas o texto é claro e eu quero enfatizar isso. De pessoas que insistem em dizer para o atribulado Jó: Jó, a noite haverá de se converter em dia. A noite passará e virá o dia. Jó, a luz está aproximada das trevas. Se existem trevas é porque a luz está se aproximando. Se a luz se foi e chegaram as trevas, logo a luz voltará. E quando você enfrentar as suas questões pessoais, quando você enfrentar as lutas do seu dia a dia, quando parecer que as sombras desta vida quiserem se engrandecer sobre você, você precisa lembrar o que foi que alimentou a esperança de um desesperançado como Jó. Esse é o dilema, irmãos, dos mortais. Esse é o dilema dos que vivem sobre a terra. O confronto entre a luz e as trevas. E as trevas como a ausência da luz. E vimos um pouco disso nesta manhã. Portanto, meus irmãos, nós precisamos nos voltar para a firme esperança de que se as trevas sobrepõem sobre nós, elas não devem tirar de nós a esperança, porque as trevas, na verdade, só prenunciam que virá uma luz brilhando mais forte. Você crê nisso? Você tem que crer nisso, porque este é o resumo do Evangelho. O Evangelho nos informa que Cristo veio ao mundo para nos tirar das trevas, do império das trevas, para nos resgatar para o reino da sua maravilhosa luz. Cristo que é a luz do mundo. Cristo que convida a todos a segui-lo. E quem segue a Cristo não permanece em trevas. Portanto, viver o Evangelho é viver a firme esperança de que, se por acaso as trevas da noite, as trevas da alma, as sombras do inimigo acometerem você, elas não prevalecerão, porque você pertence a alguém que é a luz, o Senhor Jesus. Isso se tornou tão verdadeiro na história dos homens, que quando nossos irmãos no passado começaram a pregar o Evangelho, e começaram aquele movimento chamado de Reforma Protestante, começaram várias perseguições aqui e ali. E muitos então fugiram de suas cidades, porque eram perseguidos de morte. E encontraram uma cidade na Europa como sendo um lugar de refúgio. Essa cidade é Genebra, existe até hoje, lá na Suíça, no país da Suíça. E lá, naquela cidade que se tornou a referência e o abrigo para os que creem na luz, os viajantes que chegavam àquela cidade, depois de terem perdido os seus bens, porque ficaram para trás, depois de quase perderem a sua vida, muitas vezes abalados na saúde,
passavam pelaquela porta, pelos portões que abriam daquela cidade, e podiam ler no letreiro daquela cidade a expressão latina Pax tenebras lux, depois das trevas luz. Depois das trevas luz. Que palavra confortadora, que expressão que acalenta o coração. Quando alguém está desesperançado, já perdeu tudo o que tinha, e até a esperança está esvaindo, poder encontrar um lugar que diz: depois que essas trevas passarem, fique seguro de que virá a luz. Depois que a inquietação da alma se for, depois que as lutas do seu coração terminarem, virá a luz. Virá a luz. E a palavra de Deus diz isso de outra forma também, que depois da tempestade vem a bonança, vem a paz, vem a tranquilidade. Mas para entendermos o sentido dessa luz que chega passando as trevas, eu quero ler com você pelo menos 3 ou 4 textos que nos confirmam essa verdade. O que fazer, meus irmãos, quando a noite escura da alma, como diziam nossos irmãos puritanos, se aproximar de você? Quando aquilo que parecia brilhar dentro de você parece que vai se apagando, quando não houver mais ninguém para dizer uma palavra de conforto, quando não houver mais nada para você fazer, e as suas forças se esgotarem, e as suas opções de saída estiverem acabadas, o que fazer? A palavra de Deus nos dá alguma recomendação, e vamos começar pelo próprio livro de Jó. Volte o livro de Jó no capítulo 11. O que fazer quando as trevas parecem dominar? Jó, capítulo 11. A primeira coisa que você tem que fazer, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, é voltar-se inteiramente para Deus, que é a luz, aquele que habita em luz inacessível, como diz o apóstolo. Jó capítulo 11, versículo 13, vamos ler até o 19, leiamos, irmãos, Jó 11, de 13 a 19, leiamos: se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás, pois te esquecerás dos teus sofrimentos, e deles só terás lembrança como de águas que passaram. A tua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que lhe haja trevas, serão como amanhã. Sentir-te-ás seguro, porque haverá esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Deitar-te-ás e ninguém te espantará, e muitos procurarão obter o teu favor. Amém. Deus seja louvado, meus irmãos, porque existe saída para as trevas, existe oportunidade e modo das trevas serem dissipadas no coração de todo temente a Deus. É preciso nos voltar totalmente para o Senhor. Aqui foi cantada uma canção que relembra o texto de Deuteronômio 28 e 29, do texto das promessas do Senhor, promessas de bênção e promessas de maldição, de que aquele que obedece ao Senhor será coberto com bênçãos, mas aquele que desobedece ao Senhor, inevitavelmente, quando se afasta da luz, vem as trevas e a pessoa é coberta de maldição. Bênção e maldição são lados de uma mesma situação, em que se está destacado a obediência ao Senhor ou a desobediência ao Senhor. E o capítulo 11 aqui de Jó nos afirma isso claramente,
se dispuseres o coração ao Senhor, se voltar para o Senhor, então a esperança voltará. Ainda que haja trevas, essas trevas serão como que estivesse de manhã. Ainda que em volta de você tudo se escureça, dentro de você e diante de você, tudo estará claro como amanhã. Pois como nos diz o Salmo 139, diante de Deus e para Deus, trevas e luz são a mesma coisa. Portanto, quem estiver com o Senhor, pouco importará, ainda que esteja envolvido por trevas, ele sim estará permanentemente na luz. Meus irmãos, temos que entender essa mensagem clara. Existe sim saída para o desesperançado. Existe sim porta para se abrir para aquele que está sem rumo. Mas é preciso quebrantar o coração e se voltar para Deus. Eu não sei se você tem projetos que não se concluem. Eu não sei se você tem questões que não se resolvem. Eu não sei se você tem coisas que ainda parecem sumir de você a esperança. Mas eu só posso apontar para você uma alternativa: se volte para Deus, se volte para Deus, se volte para Deus. Ele é a sua única esperança. Voltando inteiramente para Deus, as únicas lembranças de coisas ruins que você pode ter serão como que águas passadas. Porque em Cristo, eis que tudo se faz novo. E não é porque você é um cristão no Senhor, e não é porque você já tem a esperança de salvação em Cristo, que essas trevas estão difíceis de te alcançar. Somos mortais, somos pecadores, e a palavra do Senhor nos lembra sempre o quanto somos carentes de Deus. Não é à toa que a própria palavra nos faz lembrar de um homem que agiu tanto na presença do Senhor como o profeta Elias. Mas é a mesma palavra que nos lembra: ele era homem como nós, sujeito às mesmas vaidades, aos mesmos problemas, e também teve por um período em que as trevas lhe acometeram a alma, e teve que se esconder numa caverna, desorientado, sem saber o que fazer, até que a voz do Senhor o encontrou. Portanto, meus irmãos, o que fazer quando parece que as trevas se tomam conta de nós? Nos voltemos para Deus, nos quebrantemos na mensagem aqui de Jó, capítulo 11, versículo 13 a 19. Que não haja em nossa tenda injustiça, que a nossa mão não seja levantada para a iniquidade, para o pecado e para o mal. Quando eu me aproximo de alguém que muitas vezes está carecendo de uma palavra assim, alguém que talvez já a esperança já esteja indo, alguém que está envolvido numa situação de grandes trevas, eu não posso receitar outra coisa senão voltar-se para Deus com inteireza de coração. Lança fora a iniquidade, lança fora o pecado, voltar o rosto para o Senhor, buscar a presença de Deus, que na sua tenda, no seu convívio, não haja iniquidade, ou no dizer do Salmo, no Salmo 110, do Salmo 110 de Davi: eu não terei nada de injustiça das portas para dentro de casa. Não adianta, irmãos, termos uma vida exposta ao mundo, como que perfeita, e dentro de nós, o nosso recinto mais interior do nosso lar, ou mesmo nosso coração, nós abrigarmos pecado, nós abrigarmos iniquidade. Isso é um chamariz, isso é um pedido, isso é um chamado para que as trevas ocupem o nosso coração. Às vezes não entendemos como as pessoas têm há anos ouvindo a palavra do Senhor, conhecendo da palavra, e às vezes são acometidas de situações assim, e não temos outro tratamento a oferecer senão sondar o coração, ver se há no coração algum caminho mau, para que se volte para os caminhos de justiça do Senhor. Irmãos, como os nossos irmãos do passado, devemos ter sempre uma santa desconfiança de nós. Já parou para fazer isso?
Já parou para ter uma santa desconfiança de você mesmo? Desconfie dos seus pensamentos, desconfie das suas boas intenções, desconfie das suas ações. O nosso coração é mau, é enganoso. E muitas vezes nós queremos fazer crer e levamos a nossa mente a entender aquilo que nós queremos e achamos que é certo. Mas diante de Deus isso não é certo, muitas das vezes. Portanto, avaliemos a nossa vida diante da luz, diante da palavra. E sondemos o que passa em nosso coração, o que tem feito as nossas mãos, o que tem olhado os nossos olhos, o que tem pensado a nossa mente, o que temos feito diante de Deus, para não darmos oportunidade para que as trevas se tomem conta das nossas almas. Livro de Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4. O que fazer quando as trevas se tomam conta de nós? Livro de Provérbios, capítulo 4, versículos 18 e 19. Vamos ler juntos. Provérbios 4, 18 e 19. O autor de Provérbios vai fazendo uma comparação entre os que servem a Deus e os que não servem, o ímpio e o justo. E então ele vai dizer o que deve acontecer no caminho dos justos. Leiamos 4, versos 18 e 19. Leiamos: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Eis o comparativo: viver na luz, viver no Senhor, é saber que as trevas sairão, ainda que sejam pausadamente, ainda que sejam na medida do tempo de Deus, no tempo e na forma em que Deus estiver tratando do nosso coração. Porque muitas vezes, irmãos, as trevas vêm a nós como uma forma pedagógica de Deus, uma medida de Deus nos ensinar o quanto somos carecentes de sua luz. E portanto, no contrassenso, no oposto, na ausência de luz, e vindo sobre nós as trevas, podemos então perceber o quanto somos carentes da luz. E Deus, para nos ensinar a lição completa, vai restituindo sobre nós a luz em medidas homeopáticas, como o sol que vai clareando no horizonte. E ninguém diz que o sol passa das 5 da manhã até o meio-dia em 10 minutos. É aos poucos, é aos poucos. E o sol vai se levantando no horizonte e ele vai dissipando as trevas, e a negritude da noite vai passando e vai clareando a madrugada, e vem os primeiros raios de sol, e então o sol vai se levantando e vai se levantando até que seja dia perfeito. E o dia perfeito é quando o sol está a pino, a meio-dia, e sobre essa luz do sol, ao meio-dia, não há trevas que possa haver. Mas isso Deus faz de modo pedagógico. Eu ensinei de manhã que várias figuras que encontramos na Bíblia, no início do texto sagrado, elas nos acompanham em toda a Bíblia e são para nos ensinar verdades constantes. Por exemplo, o viver na luz, nós encontramos no livro de Gênesis e vamos até Apocalipse. Da mesma forma, temos a figura do sol, como o sol de justiça, a quem Zacarias atribui ser uma qualidade de Jesus. Jesus é o sol de justiça, o sol que brilha da palavra de Deus, o sol que é referido no Salmo 19, que vai de uma ponta a outra, e de uma ponta a outra do hemisfério, ele vai então proclamando a glória de Deus, como um guerreiro que sai dos seus aposentos, como um noivo que sai a passear. Então Deus vai aos poucos levantando o sol no nascente, no oriente,
e aos poucos a negritude vai se dissipando e vem a luz. Isso também para nós é um ensino. É um ensino de que Deus trata a nossa vida e que Deus lança fora a escuridão da nossa alma, que sobrevém por conta dos nossos pecados, e Ele faz isso em doses homeopáticas. A pessoa que é acompanhada de aconselhamento pastoral, ela tem que entender que está sendo recebida ali, tratada, como um médico trata o corpo. E a pessoa vai ao consultório do médico e diz o que está sentindo no corpo, e o médico passa um receituário e recomenda certos remédios, e os remédios vão fazendo efeito aos poucos. E se a pessoa for persistente no tratamento, o remédio fará efeito e o corpo será curado. Mas ninguém toma um remédio de uma hora para outra e de repente está melhor. Mesmo os casos mais críticos da emergência do hospital, precisa também ter a medida que o corpo suporta, porque se o remédio for mais forte do que o corpo pode suportar, nem mesmo na emergência a pessoa não conseguirá resistir. Então o tratamento é paliativo, o tratamento é aos poucos, ele é homeopático, ele vem em partes. Assim também a palavra de Deus. A palavra de Deus é como luz que chega e afasta as trevas. Isso Cristo faz num só momento, como Ele fez na cruz. Está consumado, o preço foi pago, o sacrifício foi pleno para todos aqueles que creem em Cristo. Não há mais nada a ser feito, nem por etapas, nem a se repetir. Cristo fez de uma vez só. Mas o remédio conquistado na cruz, ele chega ao nosso coração em doses homeopáticas. E Cristo deixa isso muito bem claro. Se alguém tem sua casa limpa, e então vem a sujeira, e então vem o Evangelho e afasta a sujeira. E se alguém não cuidar da casa de novo, a sujeira toma conta mais uma vez. Quando o valente entra na casa e vence, e o mais valente então vence o valente, ele domina a casa, e a casa fica pertencendo ao Senhor. Mas essa casa precisa ser consagrada sempre ao Senhor. A palavra de Deus deve estar sempre, irmãos, em nossa mente e nosso coração. Devemos sempre ler a palavra, orar ao Senhor, não descuidar dos exercícios espirituais. Não podemos nos descuidar da bênção que é, da graça que é, provar dos elementos da ceia. O batismo no momento de confirmação, a comunhão dos santos no momento do culto, são elementos que tratam da nossa alma, como a luz que vem aos poucos do sol levantando e afastando as trevas. Não podemos negligenciar a nossa vida de oração, não podemos esquecer a nossa vida de leitura da palavra, de reunião com os fiéis. Não é um luxo, é uma necessidade. Se você deixar isso, é como alguém disse certa vez, a palavra de Deus é como banho. Se você deixar de fazer uso do banho, como também deixar de fazer uso da palavra de Deus, em poucos dias notarão a diferença. Em poucos dias notarão a diferença. Porque a palavra de Deus vai nos limpando, tratando de nós, afastando as trevas do coração. Quando Cristo foi lavar os pés dos seus apóstolos, e então Pedro se negou, e Cristo o exortou dizendo: se você não permitir, você não tem parte comigo, para entender esse propósito de servidão. E então Pedro disse: Senhor, não somente me lava os pés, me lava o corpo todo. E o que é que ele disse? Não precisa lavar o corpo todo, você já está lavado pela palavra, já está limpo pela palavra. A palavra limpa, a palavra brilha em nós, ela afasta as trevas, e é como o sol que vai raiando pouco a pouco, até ser dia perfeito, e assim nós teremos diante de nós a vereda dos justos bem clara para seguir. Não haverá tropeço, porque veremos onde estamos caminhando. Os ímpios não fazem assim, eles tropeçam, mesmo em plena luz do dia. E eu quero me lembrar de Deuteronômio 28, nas maldições do Senhor, deixa muito bem claro, que aquele que
se afaste do Senhor, aquele que é desobediente do Senhor, um galho quebrado lhe assusta, a sombra lhe mete medo, e em plena luz do sol, a pino, ele consegue tropeçar. Não sei se aconteceu isso a você em alguma vez. Espero que nunca aconteça. Espero que esteja sempre firme na presença do Senhor, aproximado de Deus, que o seu coração não lhe tenha oportunidade de permitir abrigar o medo. E eu estou concluindo, levando você para ler o texto de Isaías 58. Isaías 58. A luz está próximo das trevas. A luz está anunciando que as trevas logo sairão. Isaías 58. Vamos ler dos versículos de número 6 a 10. Isaías 58, de 6 a 10. Leiamos, irmãos. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa aos pobres desabrigados? E se vires o nu, o cubras, e não que escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Aleluia. Meus irmãos, não tem melhor cura para a alma do que nos voltarmos para o Senhor e nos voltarmos com inteireza de coração. Nós vimos nos textos que lemos anteriormente, Jó 11, Provérbios 4, Isaías 58. A luz do Senhor brilha sobre nós quando temos uma vida de verdade, sincera diante dEle, quando a nossa prática de vida não está separada da nossa confissão de fé, nossa confissão religiosa. Não podemos ser pessoas diferentes no culto e pessoas diferentes então no nosso viver diário. Daí dizer o texto, qual é o jejum que escolhi para vocês? Qual é o jejum? Vamos fazer os rituais que agradam a Deus. Quais são? Vamos ficar 3 dias aqui em oração. Isso é bom, mas não é suficiente. Vamos ficar aqui sem comer 4 dias inteiros. Isso pode ser bom para a alma. Cristo jejuou, mas não é suficiente para tratar da nossa alma. Para tratar da nossa alma, irmãos, temos que entender o jejum que agrada a Deus. Qual é? Uma vida verdadeira diante de Deus. Que diante do mundo possamos brilhar a luz de Deus no meio desse mundo que está em trevas. Muitas vezes, irmãos, as trevas acometem o nosso coração porque vivemos uma vida dupla. Uma vida que diante dos homens, que diante da sociedade ou diante da comunidade aqui de fé é uma, mas que diante da realidade do dia a dia é outra. Isso perturba a alma, isso inquieta a consciência. Eu já contei certa vez, é sempre bom repetir, uma experiência de uma irmã nossa, que tem prática de aconselhamento, a nossa irmã Helene Vação, que num dos aconselhamentos que ela fez, num dos hospitais em São Paulo, ela, numa das enfermarias, encontra uma mulher toda em estado catatônico, todo enrijecido o corpo.
E a mulher, num estado deplorável, só mexia os olhos, não movia, não falava, inquieta lá, mas num estado de nervos totalmente aflorado. Terrível. E então ela perguntou, ela conversando com várias pessoas para conversar sobre a palavra de Deus, perguntou à enfermeira o que estava acontecendo com aquela mulher. E a enfermeira disse: não sabemos, essa mulher chegou assim. E então ela chegou assim, tem 2 dias e está desse jeito, e ninguém sabe o motivo. Não estamos fazendo os exames e tentando entender o que aconteceu com ela. É um caso de nervos aflorado aí. Então ela conversou um pouco com ela, compartilhou a palavra de Deus e disse: olha, eu vou deixar aqui diante de você um versículo, um texto da palavra de Deus. Eu quero que você leia esse texto. Eu quero que você fale com Deus, ore a Deus, abra o seu coração e converse com Deus a partir desse ensino. E depois eu volto para ver você. Na semana seguinte ela voltou para aquela mesma enfermaria e encontrou entre os doentes uma mulher falante, uma mulher descontraída, uma mulher que já estava bem melhor. E ela nem percebeu que era aquela mulher. E quando notou, sentiu a diferença. E foi conversar com ela, percebendo a melhora no quadro dela. E ela disse: olha, é estranho o que me aconteceu. Eu estava terminando o meu curso de especialização, do mestrado, e eu tinha que escrever uma obra, tinha que escrever um documento, um trabalho de conclusão de curso. E eu não tinha uma ideia minha, e eu acabei roubando uma ideia da minha colega. E eu roubei a ideia dela e comecei a escrever o documento em cima da ideia dela. E eu não disse para ela. E isso eu guardei no coração. E eu sabia que eu estava roubando a ideia da colega. E disse que, à medida que ela ia trabalhando no assunto, escrevendo, estudando, ela começou a sentir umas dores no braço, umas dores no pescoço, umas dores no ombro. E ela pensava que era apenas mal-estar, cansaço por estar muito tempo sentado estudando. E isso foi aumentando, até que uma manhã ela amanheceu daquela forma, endurecida, enrijecida e não fazia mais nenhum movimento. E qual foi o versículo que libertou aquela mulher? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Aquela mulher precisou ser tratada do problema da alma. Ela precisou confessar o seu pecado, reconhecer que estava vivendo uma vida dupla. Diante das pessoas uma coisa, mas no seu interior outra. E a sua consciência o acusava. E os problemas da alma, as doenças da alma afetaram o seu corpo. Não poucas vezes, irmãos, nós encontramos pessoas, até mesmo no meio dos santos, no arraial dos santos, pessoas que sofrem constantes problemas depressivos, ou de dores físicas, constantes enxaquecas, problemas diversos, de diversas ordens. E eu sei que muitos deles têm origem física, sim. Problema neurológico, problema que se trata com alguns remédios próprios, com medicamento correto, com acompanhamento médico. Eu não nego isto. Mas é verdade também que boa parte dos problemas que nós encontramos entre os cristãos é de pecado não confessado. É de consciência pesada diante de Deus. É de não viver na luz, como enfatizamos de manhã. E saber que a consciência, o Espírito de Deus se entristece e lhe acusa de pecado. E ela então tem diante de si a vereda dos justos para caminhar, mas ainda tropeça em plena luz do dia, porque não está vivendo na presença de Deus em sinceridade. Isso serve para todos nós, irmãos. Serve para mim, serve para você. É um cuidado que devemos ter. Desconfie do seu coração, desconfie das suas intenções, que tudo que você faça, seus pensamentos, suas ações, ponha diante de Deus. Peça que Ele sonde o seu coração, peça que Ele acompanhe a sua vida e que não permita que nenhum tipo de sombra ocupe espaço e tenha morada na sua vida. Se você nota nesta noite, se o Espírito de Deus te convencer de algum pecado, se Ele te incomodar de alguma coisa para resolver na sua vida, resolva logo, antes que as trevas cheguem.
Se a luz começa a diminuir no íntimo do seu coração, não permita isso. Se inquiete diante de Deus, clame diante do Senhor e haja. Faça o jejum que interessa aos filhos de Deus. É um jejum de vida sincera diante do Senhor, em que você ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, conforme o texto que acabamos de ler. E então se romperá a tua luz como a alva, como o sol que se levanta na manhã. Eu então já concluo para dizer que você só pode fazer isso, você só pode encontrar a luz que afasta as trevas de sua vida aos pés do Senhor Jesus. Eu não posso recomendar para você um livro de autoajuda, porque você precisa de ajuda do alto. Eu não posso recomendar para você horas de meditação transcendental, de yoga, de controle de respiração. Isso não adianta. Diante do mal, diante do pecado, diante das insinuações de Satanás, isso não adianta. Só o Evangelho brilhando em sua vida será oposição para as trevas que se levantam sobre a sua alma. E todos nós estamos sujeitos a sermos afetados pelas trevas da noite que cobrem nossa alma. Todos nós. Enquanto vivermos neste corpo, aquilo que o apóstolo Paulo traduziu como sendo o espinho na carne, algo que lhe incomodava, algo que lhe apertava o coração, algo que muitas vezes o deixava deprimido, algo que o inquietava, algo que também nos incomoda também. Às vezes o desentendimento familiar, às vezes uma questão para resolver no seio da nossa família, algo para resolver no nosso trabalho, no convívio com as pessoas com quem temos conversado diariamente, às vezes questões na igreja. Não permita que as trevas de um pouquinho tome conta de você. Pensando nessa ideia, um escultor chamado Thorvaldsen, na cidade de Estocolmo, cidade europeia de Estocolmo, ele fez uma estátua do que ele entendeu ser Cristo. Não estamos aqui dizendo que é a coisa correta retratar a divindade em matéria, mas esse relato da arte é muito interessante, porque na visão do artista, ele quis passar uma mensagem. Ele fez uma estátua de pouco mais de 2 metros, do que ele supunha ser a pessoa de Jesus, com os braços estendidos, uma figura altiva, enorme, e com o olhar para baixo. E a figura está no museu da cidade de Estocolmo. E quando você olha a figura assim de longe, impressiona pela beleza do mármore, pelo traço do artista, pelo tamanho, mas inquieta porque aquela estátua não traduz nenhuma vida, nenhuma esperança. Então é preciso que, na visão do artista, o observador se aproxime da estátua e esteja embaixo da estátua, e para que você possa então contemplar o rosto do que ele entende ser Cristo, é preciso que o fiel esteja ajoelhado abaixo e vendo. E aí o jogo de luz que existe no museu joga para cima assim uma imagem de uma estátua brilhante, que olhando de frente ninguém vê nenhuma luz, mas quando se está embaixo olhando como que de joelhos para a estátua, parece que brilha a luz. Volto a dizer, é uma impressão de um artista que não compreende a necessidade de que não precisa expressar a divindade em matéria, mas é um artista. E a visão daquele artista só é possível resplandecer o rosto de Cristo e o brilho que procede do rosto de Cristo, quem estiver aos seus pés, em pé diante de Cristo, altivo e como que no mesmo nível de Cristo, ninguém consegue entender o brilho de Cristo. Essa é a mensagem do artista. E que, portanto, só quando você se quebranta, só quando você se ajoelha,
Só quando você se entende como nada, e menos que nada na presença de Jesus, é possível entender o brilho que vem dele, o brilho que vem afastando as trevas. Essa era a mensagem do artista. O que nós temos que entender ao vivenciar um momento de trevas, irmãos? Que Deus trate de nós mesmo em meio às trevas. Se você já viveu, se você está vivendo, ou se por acaso você chegar a viver um momento em que pareçam que as trevas venham sobre você, não perca as esperanças no Senhor, que é a luz do mundo. Não se desespere a ponto de, como Jó, pedir a morte, como se a morte fosse a saída. A morte não é a saída. A esperança é Jesus. É Jesus. E disse nosso irmão, pregador Charles Spurgeon, que certas estrelas no céu, olhando assim a olho nu, quase você não percebe. É preciso que você esteja dentro de algum buraco, dentro de uma parte mais profunda, para que lá embaixo, fora da luz da cidade, você possa ver que elas começam a brilhar para você. Ou seja, existem certas estrelas que só brilham para nós e só conseguimos vê-la quando estamos no momento de trevas. Portanto, quando a palavra de Deus diz que em tudo dai graças, mesmo no momento de trevas, devemos buscar entender o propósito de Deus que nos leva para aquele momento de tribulação, para ali na tribulação fazer brilhar sobre nós brilhos de estrelas que normalmente não veríamos, e esperança onde nunca imaginávamos que podíamos encontrar, esperança no meio das trevas. Portanto, eu termino repetindo a frase que disseram para Jó, e que ele, no meio da sua agonia, não imaginava que pudesse ser possível acontecer. Jó 17, versículo 12: convertem-me a noite em dia, e dizem, a luz está perto das trevas. Deus seja louvado. Se o reverendo me permite, eu queria convidar a igreja em pé a cantar o hino 170, sobretudo a estrofe de número 2, que enfatiza essa verdade. Hino 170.